Oi, gente, ó. Aqui tá a correção dos exercícios de física. Esse aqui é do roteiro 4 que eu não tinha corrigido, tá? Eu acho que nesse a maioria acertou, pelo que eu vi lá, todo mundo acertou, que pôs o 35 ampere aqui. Acho que um ou dois só erraram, não é todo mundo não, um ou dois erraram. O que que tinha diferente? A potência, então a gente trata a potência como o diferencial de potencial pela corrente elétrica que passa, né, no fio e tal. Então essa potência aqui, ela é em volts, que é o diferencial, e o I é em ampere. Quando a gente lê o exercício, nota que tinha 6.800 era o máximo, mas eles sempre optam pelo máximo, tá? Então a gente coloca aqui de 6.800 e 220. Quando você faz os cálculos, você acha 30,9, que não tinha na resposta lá. Tinha até um 30, mas se a gente estivesse fazendo a prova 30 não ia ser certo, porque se fosse aproximar seria 31, tá? Mas o que que acontece? Para poder fazer uma boa instalação, ele falou que o disjuntor tinha que ter 10% a mais, ó. Tinha que aguentar 10% a mais da corrente elétrica. Então, depois que acabava de fazer, tinha que achar 10% desse 30 aqui, que somado ficava em 33,99, praticamente 34. Só que aí não tinha disjuntor de 34. Aí vai e compra de 35. Tudo bem? Para o 2 aqui, ó, para o exercício 2, era a mesma coisa, certo? Só que assim, na verdade, ele te dá uma lâmpada de 60 watts. Ele quer trocar essa lâmpada de 60 watts por uma de 12. Era aqui, aqui tinha os volts aqui, ó. Na verdade, ele no começo ele te dá como fala, só fala da lâmpada de 60 watts. Ele não fala dessa aqui, desse volts aqui. Mas, na verdade, o 60 watts era da lâmpada, ele tá trocando uma outra lâmpada de 12 volts, é outra, tá? Não é a mesma aqui, que se você for calcular dá outra coisa. Quando você troca a lâmpada, a corrente que passa não muda, no mesmo bocal a corrente que passa não muda, tá? Então, o que que faz? Calcula a potência dessa nova lâmpada que ele quer trocar, que deu 5,4 watts. Mas o exercício perguntava a diferença de uma lâmpada para outra. Então, uma lâmpada tinha 60 watts e essa aqui, que é de 12 volts, tem 5,4 watts de potência. Então, a diferença era 54,6. Tudo bem? Esse aqui também, esse exercício daqui era só montar, então nós tínhamos 40 watts aqui, ó, 40 watts, 120 volts, colocando uma formulazinha, achou 0,33. Esse todo mundo também se saiu bem. Esse exercício aqui, na verdade, eu coloquei para vocês, só que eu não ensinei essa fórmula ainda aqui. Para vocês fazerem esse, tem que saber a lei de Ohm. Eu coloquei aqui para vocês ele que a potência também pode ser calculada com essa fórmula aqui, ó, que a voltagem ao quadrado, que é o volts, dividido pela sua resistência, você acha a potência. Então, ó, a gente tem 60 de potência e a voltagem de 220. Então, eu calculei a resistência disso, depois eu troquei para outra voltagem e calculei a outra resistência. Note que a primeira resistência dá 806 aproximadamente e aqui dá 200,1 aproximadamente. Esse aqui, ó, dá para ver que esse é 4 vezes a esse. Então, na hora que você vide, ficava reduzida a 1/4, tá? Isso eu vou explicar depois. Eu vou pôr videozinho explicando isso aqui depois. Esse exercício não era nem para eu ter passado. Eu passei, mas eu vi que era um testezinho, mas tinha que fazer outra coisa para resolver. Agora, esse aqui era normal, que parecia que era igual, mas não era. Aqui no caso, a gente tinha a potência, né, do chuveiro lá, que ele fala do chuveiro, numa voltagem de 220, ele achou a corrente que era 20. Lembrando que se eu troco a voltagem, a corrente é a mesma que passa, tá? Então, eu acharia outra potência que foi 220 watts. Isso aqui também vocês saíram bem, tudo bem? Então, esse era o roteiro do roteiro 4. Era o roteiro 4, os exercícios do roteiro 4 que eu não corrigi, tá? Então, eu tô colocando aqui para vocês, vou pôr foto desse também lá para vocês analisar direitinho. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tudo bom?